Sejam todos bem-vindos, meus refinados, ao nosso curso gratuito, o curso mais aguardado por vocês, que é o Bolos em Chantininho para iniciantes. Para quem quer começar a trabalhar com bolos, fazer os bolos sem medo, com segurança, no final desse evento, você com certeza vai se sentir super preparada, tá? Aqui você vai poder ter a oportunidade de aprender a fazer massa estabilizada, recheio no ponto correto, os segredos de um chantininho seguro que não derrete, as decorações com os bicos. Você vai aprender todas as etapas que uma boleira, uma confeiteira precisa para fazer uma encomenda com segurança. Você não vai mais sofrer com os bolos desmoronando antes mesmo de chegar na festa do cliente, né? Ou com um chantininho mole, amargo, ou com aquele aspecto poroso, feio, nada disso, tá? Você vai com certeza aproveitar muito esse curso gratuito que vai ser transformador. Para quem não me conhece, é novata por aqui, é novato, muito prazer, eu sou Lidiane Kerley, fundadora da Confeitaria Refinada, mãe de 4 lindas meninas, de alagoana de coração e sergipana de natureza, né, de nascência, professora de confeitaria desde 2017 e completamente apaixonada pelo que eu faço e com o propósito de espalhar conhecimento a todos que sonham em viver da confeitaria. Esse curso aqui, ele foi muito sonhado por vocês, idealizado por mim com muita responsabilidade, por mim, pela minha equipe. Então eu tô muito feliz em poder trazer ele aqui para vocês. Os bolos em chantininhos são um tipo de bolo que está presente aí em 90% das comemorações. Muita gente começa por esse tipo de bolo. Se você já trabalha com algum tipo de doce, algum tipo de produto para confeitaria, você sabe que quando os clientes começam a perguntar sobre bolos, eles já começam a perguntar pelo chantininho, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o bolo mais fácil para você começar, porque ele não precisa de muitos utensílios, né? Utensílios diferentes. Então dá para você começar com o que você tem. Todo mundo consegue fazer. Bom, mas o que de fato eu vou te ensinar aqui? Eu vou falar rapidinho, que é pra gente não perder muito tempo e já ir pra parte prática, né? Porque eu sei o quanto tempo de vocês é corrido. Muitas de vocês têm filho pequeno, casa pra arrumar, comida pra fazer, ou de repente trabalha fora, né? E eu sei que o tempo realmente é curto. Mas é importante eu passar aqui pra você tudo que você vai aprender pra você já ir se programando e não perder nada. Então, ó, presta atenção. Na nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, eu vou te ensinar uma massa chiffon deliciosa, que dá pra você molhar bem, deixar bem saborosa, estruturada, fofinha, certo? Um recheio no ponto correto, que você sabe que isso é muito importante para a estruturação do bolo, não muito doce, que é para os clientes não enjoarem, certo? E já vamos fazer também a montagem desse bolo e a prensagem, porque eu não sei se vocês sabem, mas essa é a etapa mais importante de um bolo perfeito, tá? E aqui, se você não tiver uma boa estrutura de massa, recheio, montagem e prensagem, vai dar errado lá na frente, tá? Na nossa aula 2, a nossa aula de amanhã, nós vamos passar para a parte da cobertura, a segunda etapa mais importante de um bolo perfeito. Nós vamos fazer a minha receita de chantininho estabilizado, que não derrete, ideal para lugares quentes ou para quem não trabalha com ar-condicionado. Nós vamos tingir o chantininho de preto, de vermelho, utilizando 2 técnicas diferentes. Vamos texturizar também esse chantininho para poder tirar ali toda a porosidade. E nós vamos também saborizar esse chantininho, para que você possa ter opções de cobertura para você oferecer para os seus clientes. Essa segunda aula eu tenho certeza que já vai fazer muitos de vocês dormir melhor, né? Dormir mais tranquila. Por quê? Porque o chantininho, quando dá ruim, a gente fica pra enlouquecer, né? Eu sei. Já aconteceu muito comigo, mas a realidade é que se você souber a técnica certa por trás daquele chantininho, nunca mais você vai errar. E na aula de quarta-feira eu vou te ensinar a parte da decoração dos bolos. O alisamento perfeito, as texturas e as decorações com os bicos, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com treino e técnica, todos vocês são capazes de conseguir.
Qualquer dúvida, acesse a descrição do vídeo que vai estar lá todas as informações que você precisa, tá? Bom, eu já agradeço aqui a todos que estão presentes. Eu sei o quanto que vocês estavam ansiosos, então minha gratidão. Mas eu quero falar agora para vocês aproveitarem ao máximo essa oportunidade. As aulas, elas são grandes. Quem já me conhece sabe que eu ensino muito no detalhe, então eu gosto de explicar bem detalhado mesmo, tá? Então, ó, já reservem aí esse tempo para vocês ficarem comigo esses dias, combinado? Ó, e vocês que estão aqui, já me seguem nas redes sociais. No YouTube eu trago toda semana vídeos, lives de confeitaria, então não deixe de se inscrever no meu canal Confeitaria Refinada. E lá no Insta eu tenho 2 perfis, que é o @LidianeKerley e o @confeitaria_refinada, do mesmo jeito que tá aparecendo aí pra vocês. É muito importante que vocês estejam me seguindo nessas 2 redes sociais, porque assim vocês não vão perder nenhuma novidade, nenhum curso, nenhum evento e vão ficar sabendo sempre de tudo com antecedência em primeiríssima mão, tá? Bom, vamos começar. Eu quero realmente aqui entregar tudo pra você, entregar o meu máximo. E eu resolvi começar pelos utensílios necessários pra você começar na confeitaria. Ou começar com os bolos em chantininho. Vamos lá? Eu separei aqui algumas coisas que você vai precisar para você começar. Muitas dessas coisas vocês já têm em casa. Como, por exemplo, liquidificador. Algumas massas são feitas no liquidificador e aí você já tem em casa, né? Acredito que a maioria, se não tiver, é baratinho o liquidificador, você vai conseguir esse investimento. E outra, as massas que geralmente são feitas no liquidificador também podem ser feitas na mão mesmo, tá? Então, se não tiver liquidificador, vai poder fazer na mão. Batedeira. Aqui eu trouxe 2 batedeiras. Eu tenho essa daqui, que é uma importada, super cara, que eu não vou indicar pra vocês começarem com ela, porque ela realmente é um pouco mais cara, um pouco não, bem mais cara do que as nacionais, do que a Arno, por exemplo, que é a que eu indico pra vocês. Pra começar, começa com a Arno, aquela branquinha tradicional, que muita gente já usa, que eu usei por muito tempo. Se você não tiver a Arno, se tiver uma batedeira de 2 pazinhas como essa aqui, pode utilizar, vai fazer o mesmo efeito. A única diferença é que vai demorar um pouco mais para chegar no resultado. Mas você consegue tanto fazer massas quanto fazer chantininho com essa daqui. Minha dica é que você procure uma batedeira dessa daqui que tenha 300 watts de potência no mínimo, tá? De 300 para cima. E no caso da planetária, de 500 para cima. E aí você já vai conseguir ótimos resultados, tá? Outra coisa que vocês já devem ter em casa é uma panela de fundo grosso pra gente poder fazer os recheios. Essa daqui, como eu tô gravando, gente, essa é uma panela rosa, uma panela linda, mas ó, não se prendam ao que vocês estão vendo aqui, é só uma sugestão, você vai usar o que você tem na sua casa e o que é mais acessível pra você, tá? Essa panela aqui, ela tem um fundo triplo, então ela é bem grossa e ela divide melhor o calor. E dessa forma demora um pouquinho mais pra cristalizar o meu brigadeiro quando eu faço uma panela grossa, tá? Não tenho panela grossa, Lidiane, então acredito que você deve ter uma panela de pressão. Faz na panela de pressão que você vai ter um bom resultado sim, tá? Outra coisa que você já tem em casa, peneira e potinhos. Esse daqui é um potinho da Soul Hack específico para chantilly, né, para chocolates e tudo mais. Mas ó, você não precisa usar esse. Você pode sim, claro, comprar depois, né, porque você quer ter as suas coisinhas tudo bonitinha. Mas a princípio, ó, um pote normal como esse daqui é um pote de cozinha. Peneira, certo? Que é o que a gente vai usar para trabalhar com a nossa massa e também para trabalhar com o chantininho. Outra coisa que você pode ter na sua casa é uma faca de pão, uma faca comprida. Essa faca a gente usa sim para cortar os bolos em camadas, caso você asse bolos altos e precise cortar eles ao meio. Então você pode utilizar essa faca aqui, mas eu vou dar uma dica para que você nem precise usar essa faca, tá? Outra coisa que provavelmente você pode ter na sua casa é essa espátula aqui. Eu gosto bastante dessa espátula para alisar o topo dos meus bolos. Pode ser qualquer uma outra espátula que sirva para a gente alisar. Tem pessoas que não tem essa espátula e usa, ó, a parte das costas da faca, também funciona, tá? Agora a gente vai partir para coisas aqui que pode ser que você não tenha, ó, antes de finalizar, essa espátula aqui, de silicone. Provavelmente você deve ter uma espátula que tem uma ponta de silicone. Se você tem esse tipo de espátula,
depois você vai investir numa espátula que seja completamente de silicone, não somente a ponta. Por quê? Uma espátula que é toda de silicone, ela não junta sujeira aqui. Então fica muito melhor, tem uma durabilidade muito maior, não acumula sujeira, nem bactéria, nem nada. Então você vai amar. Agora, os outros utensílios que eu vou falar aqui, provavelmente você não tem e você precisaria investir um pouco para que você tenha esses materiais, tá? Primeiro deles, bailarina. Eu trouxe para vocês um prato giratório. Não é exatamente uma bailarina, mas eu usei por muitos e muitos e muitos anos, tá? Esse daqui, ele é da Tramontina. Se vocês digitarem no Google prato giratório de vidro, vai aparecer vários desses, vocês podem comprar. Na época eu paguei barato, não nesse da Tramontina, mas num outro similar. Eu paguei em média de 35 reais. Esse daqui da Tramontina eu paguei 90 reais. Então é bem mais abaixo do que uma bailarina mesmo. E que, claro, depois você pode sim evoluir para uma bailarina mais cara, certo? Mas a princípio você pode começar com um prato giratório, tá? A bailarina, ela vai fazer 80% do trabalho. Então é importante ter uma bailarina que não trepide, que não emperre, né? Então é muito importante sim ter uma bailarina nos casos dos bolos em chantilly. Você vai precisar de uma espátula. Eu gosto bastante dessa espátula aqui, que é reta, pra gente poder alisar a lateral do nosso bolo, deixar bem lisinho. Fouet é algo que eu também gosto bastante para mexer as minhas massas, né? Fazer alguns trabalhos. Eu gosto muito de ter um fouet. Quem não tem um fouet vai usar a espátula, certo? Sem problemas. Outra coisa que assim, acho que é o mais importante de tudo que você tenha. É balança. Essa daqui, ela custa bem baratinha, gente, em torno de 30 a 50 reais. Pesa até 10 quilos. E medidores, né? Eu ia falar copo medidor, mas não é copo medidor, são xícaras medidoras. Esse daqui, ó, vem sempre um joguinho, né? Com uma xícara, meia xícara, um quarto, um terço de xícaras e de colheres. Claro que quando a gente usa a balança, a gente sempre tenta padronizar para tudo ser em peso. Mas é legal que você tenha em casa, no caso de uma necessidade, você ter o medidor de xícara e o medidor de colher padrão. Esses medidores, eles são padronizados na confeitaria, então não importa a marca, eles sempre vão ter a mesma medida, certo? Então é muito importante ter. Saco de confeitar, gente, isso aqui também é fundamental, vocês vão usar. Eu já gosto de comprar assim o saco fechado, esse daqui é da Mago, tamanho G, certo? Então assim, eu gosto bastante de usar esses sacos aqui, porque é reutilizável, tem uma qualidade boa. Não é legal que a gente use um saco de confeitar de péssima qualidade, porque ele vai se rasgar na primeira lavada. É descartável, mas a gente pode reutilizar, certo? Então, assim, quando o saco é de boa qualidade, você consegue usar 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Então, invistam em mangas de confeitar de boas qualidades, tá? Saquinho, esse saquinho aqui é importante que vocês comprem essa bobina, porque você vai usar muito na hora da montagem do bolo, certo? Então, pode utilizar. E também para cobrir recheio, para cobrir massa, a gente utiliza bastante. Acetato, ó, isso aqui é uma folha de acetato, a gente usa para fazer a montagem e prensagem do bolo. Não necessariamente tem que ser feito com ele, eu ainda não sei se eu vou fazer com ele, mas é importante que a gente tenha. Isso aqui vocês encontram em lojas de confeitaria, tá? A maioria dos itens que eu estou falando aqui vocês encontram em lojas de confeitaria. Outro utensílio importante que vocês podem comprar, caso vocês tenham esse dinheiro para investimento, isso aqui é um nivelador de camadas. Ele substitui a faca, certo? Ó, a faquinha que você vai cortar, isso aqui substitui. Você não precisa ter habilidades com a faca para você usar isso aqui. Você vai nivelar a altura que você quer, corta desde massas bem fininhas até, ó, massas bem grossas. Então você vai, ó, somente movimentar para frente e para trás e ele vai nivelar a sua massa. Então isso aqui é uma mão na roda. Você encontra isso aqui a partir de 15 reais no mercado e até 60, 120, dependendo das marcas. Todos funcionam, certo? Claro que uma marca é mais confortável do que a outra, mais resistente e tal, mas todos funcionam, certo? Bico de confeitar, se eu fosse indicar somente um pra você, quem já me acompanha há um tempinho sabe disso, eu sou apaixonada pelo bico M, foi com ele que eu comecei a fazer as minhas decorações e assim, ele é um bico super versátil, você consegue trabalhar bolos femininos, bolos masculinos, vários trabalhos nos bicos,
somente usando ele. Então, assim, tá com pouca grana, investe no bico 1M, certo? Mais pra frente a gente pode falar um pouquinho mais de outros bicos, mas aqui no curso eu vou tentar focar somente nesse bico, porque eu quero que você tenha versatilidade na hora de decorar os seus bolos, tá? Outro item de decoração que a gente usa bastante é essa bombinha. Hoje em dia você já encontra de várias marcas essa bombinha, mas essa daqui sempre me atendeu super bem. E a gente utiliza para decorar, para finalizar os nossos bolos. Então assim, ela custa em média R$20 e a gente usa muito e deixa o nosso bolo assim com um resultado muito bacana, tá? E por último, mas não menos importante, aqui atrás eu tenho as minhas formas de bolo, que eu vou trazer aqui para frente para poder falar um pouquinho com você. No início, eu vou sugerir que das formas redondas você trabalhe com 3 tamanhos, 15 ou 16, dependendo de como você encontra na sua cidade, 15 ou 16, 20 ou 21 e 25 e 26 ou 26. Tem cidades do Brasil que trabalham com as formas de número ímpar e tem cidades do Brasil que trabalham com as formas de números pares. Então, dentre esses 3 tamanhos aí, vocês podem trabalhar tranquilamente. Vai ser os tamanhos que mais vão sair. Inclusive, você consegue fazer bolos de andar somente com essas 3 numerações de forma. E a quantidade, é importante que você tenha uma quantidade que dê para assar as massas em discos separados. Aqui você vai me ver usando 4 formas de 15. Você pode trabalhar usando apenas 3 formas de 15, mas não é interessante que você trabalhe com essa aqui para assar os seus bolos, que é uma forma de 15, porém alta, de 10 centímetros de altura. Olha a diferença. Essa aqui tem 5 centímetros de altura e essa tem 10. Quando eu faço nessa, eu corro o risco da minha massa murchar no meio, da minha massa ficar crua no meio, da minha massa ficar com uma borda muito grossa, tá? Mais queimadinha. Então demora muito no forno, certo? E eu não tenho um cozimento uniforme ideal. Então o que que eu faço? Eu uso essa daqui para assar os meus discos, que aí se eu tenho 4 formas aqui, eu já consigo assar a minha massa, meus discos separado. O que vai me facilitar na hora da montagem, eu não vou precisar cortar nem nivelar, eu não vou precisar me preocupar com a estrutura também, porque o disco quando é assado sozinho, ele tem uma estrutura a mais. Olha só, então é um plus para minha massa, certo? Eu não vou precisar cortar e desestruturar. Essa daqui, então, eu uso apenas para fazer a montagem. Existem vários tipos de montagem e aqui eu vou trazer para você o mais fácil, o mais seguro, que é fazendo dentro da própria forma. Mas existem outros que vocês também podem fazer e vão aprender um pouco mais para frente, tá bom? Em outro momento. Formas retangulares. Por um tempão, esses bolos eles ficaram apagados da mídia, né? Pouco se falava mais sobre esse tipo de bolo. Bolo colchão, bolo retangular. Porque sim, os bolos redondos, altos, elegantes, são muito mais bonitos, né? Porém, esse aqui é um tipo de bolo que vende até hoje. Então é importante que, se você vai trabalhar com esses 2 tipos de produto, tanto o redondo quanto o retangular, você tenha formas retangulares, e aí geralmente só vende 3 tamanhos, né, que é o pequeno, médio, grande. Às vezes vende um kit, né, com esses 3 tamanhos, e vai ser esses 3 tamanhos que você vai utilizar. Eu recomendo que você tenha 2 formas de cada tamanho, porque aí a gente consegue dividir bem essa massa aqui em 2 formas para fazer o nosso bolo alto, bonito, do jeito que tem que ser, só que na forma retangular, certo? Esse tipo de forma, vocês vão ver mais pra frente, que a gente acaba utilizando mais massa do que na forma redonda, por isso que são bolos mais caros, devem ser mais caros do que os bolos redondos, porque leva mais massa, leva mais recheio, então tem que ter esse cuidado, mas é muito legal que você trabalhe com esse tipo de bolo. Eu, por um tempão, recomendei o contrário. Não recomendei o contrário, mas falei para as minhas alunas que eu não trabalhava mais com esse tipo de bolo e foi uma escolha minha. Só que eu esqueci que era uma escolha minha, não uma escolha das minhas alunas. E eu vi por muitos e muitos anos as minhas alunas comentarem e ter um monte de dúvida sobre esse tipo de bolo, sobre o bolo retangular, sobre rendimento, sobre como montar, sobre como decorar. Por isso que eu resolvi trazer eles aqui nesse evento, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre eles lá na frente, certo?
Bom, e esses são os utensílios que nós vamos utilizar. Pode ser que apareça... Ah, tem um aqui que eu não falei, que é sobre o corante. Pra gente trabalhar com chantininho, a gente usa corante. Você vai encontrar no mercado 2 tipos de corante. Esse daqui é o corante em gel, esse daqui é o corante em pó hidrossolúvel, que é ideal para chantininho. Então a gente utiliza eles dois. Os dois são altamente pigmentados. A vantagem do em pó é não amargar, mesmo em cores fortes. Ele é muito mais pigmentado e concentrado do que o em gel, porém ele é mais caro do que o em gel. Então assim, você precisa realmente testar, ver qual mais funciona para sua realidade, para que você possa decidir qual você vai utilizar. Mas todos os dois funcionam super bem. Esses aqui são os utensílios que eu apresentei para você. Como você pode ver, muitos deles você já tem em casa. E é importante que você saiba que quando eu comecei sem nada. E cheguei hoje até aqui, então você também pode, tá? Tem que ter vontade, não pode ficar dando desculpas. Aos poucos você vai conseguindo conquistar suas coisinhas, certo? Quando você ficar desmotivada, sei lá, você ficar meio pensativa, meio para baixo, pensa e se concentra no motivo real que você resolveu entrar na confeitaria. E eu tenho certeza que você vai ganhar um fôlego a mais, um up a mais, tá? Eu comecei porque eu não tinha renda e eu tinha 2 filhas pequenas, então eu queria poder dar para elas o que elas precisassem. Eu queria ter as minhas coisas, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha renda, poder fazer as minhas coisas, né? Então, eu não desisti e é por isso que hoje eu tô aqui. Então batalhe por isso, tá? Não deixe ninguém ficar te desmerecendo ou te humilhando. Lute, vá atrás, prove o contrário para essas pessoas, tá? Prove para eles que sim, fazer bolo dá dinheiro, tá? Que é um trabalho digno, honesto, como qualquer um outro. Então, ó, fique firme no seu propósito, tá? Tem um montão de aluna que já participou dos nossos cursos gratuitos, já transformaram a vida completamente, começaram do zero, sem ter nada, e hoje tem aluna que tem loja, com funcionário. Tem aluna que hoje virou professora, para vocês terem uma ideia, tá? Eu recebo direto esses comentários, principalmente lá no Instagram. Sempre elas me marcam, ou quando eu abro uma caixinha. E assim, isso não tem preço pra mim. É confortante demais poder fazer parte dessa trajetória delas. Então eu só tenho gratidão no meu coração, só tenho como agradecer. Hoje eu não tô mais com as encomendas, eu me dediquei exclusivamente aos meus cursos online. Mas eu fiquei 4 anos apenas sobrevivendo com as encomendas dos bolos e dos doces, né? E até hoje eu tenho cliente que me pede para voltar, mas eu realmente não consigo, né? Então eu prefiro me dedicar 100% do meu tempo às minhas alunas online. Então eu só quero, com esse recadinho aqui, poder falar para você que você também pode, você é capaz, tá? Vamos então agora fazer a nossa massa. Num passe de mágica, eu vou limpar minha bancada e trazer os ingredientes da nossa massa. Vamos lá então começar a nossa massa. Ó, aqui eu já tenho os meus ingredientes separados. Essa é uma massa chiffon, método espumoso, que nós vamos fazer na batedeira. Calma, se você ficou com as ideias meio bagunçadas agora, ficou confusa, calma. Antes de começar, deixa eu só te falar aqui uma coisa. Existem alguns métodos de preparo para a gente fazer as nossas massas. O método espumoso é quando a gente faz uma espuma. Essa espuma, geralmente feita por ovos ou por ovos e açúcar, ela é feita aqui na batedeira, tá? Tem o método cremoso, que é quando a gente faz primeiramente um creme batendo manteiga ou margarina junto com o açúcar, forma aquele creme fofo. Esse é o método cremoso. E tem o método direto, que é quando a gente simplesmente coloca as coisas juntas e bate no liquidificador ou na mão. Então é método direto, certo? Geralmente esses são os 3 métodos mais utilizados. Aqui nós vamos fazer o método espumoso, tá? Espumoso precisa ser feito na batedeira, seja ela de mão ou seja planetária, tá? Tipos de massa. Aqui nós vamos fazer a massa chiffon. Uma massa chiffon bem estruturada, você consegue perfeitamente fazer bolos em chantininho. Eu gosto bastante desse tipo de massa para bolos em chantininho, porque é uma massa que vai óleo, ela não vai a margarina nem a manteiga. Então, em geladeira, para quem gosta de bolos molhadinhos, é a massa mais recomendada. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas amam essa massa,
porque elas gostam realmente da massa mais molhada, comer o bolo gelado. Já que no Nordeste as pessoas não gostam de comer o bolo gelado, gostam de comer em temperatura ambiente. Então, qual é a massa ideal? A massa amanteigada, tá? Ela, na temperatura ambiente, ela fica fofinha, fica deliciosa. Então, você precisa entender de qual massa o seu público gosta mais. Eu vou ensinar massa chiffon, que é uma massa que, no geral, todos gostam, acham saborosa, não somente para comer gelada, mas para comer em temperatura ambiente também. Ela fica uma delícia, por isso que eu escolhi ela para trabalhar, certo? Existe também a massa pão de ló, que não é recomendada, pelo menos eu não recomendo para você fazer bolos em chantininho, porque ela geralmente não tem uma estrutura muito legal. Então, assim, por segurança, você utiliza ou uma chiffon ou uma manteigada. Mas atenção para chiffon, por quê? Precisa ser uma chiffon com estrutura. Existem chiffons para determinadas situações que não são tão estruturadas. Não é o caso dessa aqui. Essa daqui é super estruturada, você pode fazer ela sem medo, tá? E as massas de método direto, como por exemplo um bolo de cenoura, que é método direto, um liquidificador, um brownie, pode ser feito também para bolos em chantilly, que você não vai ter problema algum, certo? Eu tenho aqui, então, a minha batedeira e eu vou começar batendo os ovos. Vou colocar aqui, ó, o ovo inteiro, certo? Os ovos inteiros, claras e gemas. Não há necessidade de peneirar a gema, mas se você quiser, pode, tá? E vou colocar também o açúcar. Aqui eu tô usando açúcar cristal. Posso usar o cristal? Pode usar o refinado? Pode. Porém, o cristal ele vai demorar um pouco mais para dissolver na sua massa e a sua massa pode ficar com um volume um pouco menor. Aqui eu estou usando o cristal. Se você vai usar o refinado, ela vai dissolver muito mais rápido e esse volume vai ficar maravilhoso. Então, assim, use o que você tiver mais em conta na sua cidade e, assim, você pode também pegar o cristal e bater no liquidificador? Pode. Só que é um trabalho que hoje em dia eu acho mais desnecessário, pelo menos para algumas das minhas massas. Eu não estou fazendo mais esse processo, já fiz muito, mas agora eu testo. Deu certo com cristal? Vou fazer ele com cristal mesmo que demore um pouquinho mais batendo. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Vamos então bater velocidade máxima até a gente obter uma espuma clara e fofinha. Vamos lá? Minha massa já bateu bem, certo? Eu já tenho uma espuma aqui bem clara, certo? Não é uma espuma parecida com o pão de ló, por exemplo, que é aquela espuma bem frágil. Não, você vai ver que fica uma espuma, porém uma espuma mais densa, certo? Mas é nesse ponto aqui que a gente precisa que a nossa massa chegue, certo? E é como eu falei, açúcar cristal vai demorar mais e não vai dar o mesmo volume que o açúcar refinado, tá? Não aqui, mas o rendimento da massa ele é praticamente o mesmo, certo? Agora eu vou acrescentar o óleo e o leite. E aqui eu vou acrescentar com a batedeira na velocidade média, não vou colocar na velocidade máxima. E nós só vamos misturar alguns minutinhos, certo? Coisa de 1 a 2 minutos, tá bom? É sempre bom que o óleo, você utilize o óleo de girassol, ou de canola, ou de milho. Porque o óleo de soja, ele tem um sabor residual e não vai deixar essa massa tão legal, tá? E nesse caso aqui, não substitua o leite por água, porque vai água também na nossa massa. Então o leite, ele é fundamental aqui. Tanto em questão de sabor,
quanto de estruturação, tudo. Então mantenha, não troque nada dessa massa, tá? Use tudo exatamente como eu tô ensinando aqui. Se por acaso você quiser substituir o óleo por manteiga derretida, você pode substituir, mas você não vai obter o mesmo resultado. Vai ter resultados diferentes, porque você está usando gorduras diferentes, mas pode fazer essa substituição caso você queira, tá? Pronto, já misturei aqui suficiente. A gente fica com uma massa bem líquida aqui, tá? Ó, é realmente um líquido, certo? Nós vamos acrescentar agora a farinha de trigo e o chocolate em pó, certo? Chocolate em pó eu tô usando 50% cacau. Se você quiser usar o 100%, você até pode, mas eu não recomendo nessa massa. Se você for usar o 100%, você vai usar metade da quantidade que tem aqui, certo? Então, ó, vamos passar pra peneira, ó, pra tirar todos esses gruminhos, tá vendo? Ó, que ficam aqui. E que acaba resultando numa massa um pouco mais pesada, então, e cheia de grumos. Então, o ideal é que a gente passe bem pela peneira, pra gente ter uma massa mais lisinha, certo? Ó, vou dar aqui uma misturada inicial, ó. Certo? E já vou vir aqui, ó, com a minha farinha de trigo, sempre sem fermento, tá? A gente coloca a fermentação dessa massa depois, pra gente ter um bom resultado. Vai dar errado se você fizer com a farinha de trigo com fermento? Talvez ela não dê, talvez, mas talvez sim. E outra, a massa que já tem fermento, você não sabe exatamente quanto tem de fermento. E aqui no nosso caso, nós vamos usar dois tipos de fermentação. A fermentação feita com o fermento normal de bolo, fermento químico, e feita com bicarbonato. Então, assim, eu prefiro que você utilize a farinha de trigo sem fermento, tá? Pra você ter um controle maior dessa fermentação. Vou colocar, então, aqui, ó, o meu fermento e o meu bicarbonato de sódio, tá? Vou dar mais uma misturadinha. E, por último, eu vou colocar aqui a água morna, certo? Ó, vou colocar aqui pra finalizar a minha massa. Eu coloco por último porque assim que a gente coloca a água já dá início aqui à fermentação. Porque os fermentos eles reagem no calor. Como a água ela tá morna, então eu deixo para colocar ela por último para ela ficar menos tempo possível em contato com essa massa aqui antes de ir pro forno, certo? Nesse momento meu forno já está pré-aquecido. Aqui eu tô usando um forno profissional, então eu coloco a 140 graus, 145. Mas você pode colocar em 180 graus, que ela dá certo. E se você tiver um forno elétrico, pode colocar em 160 graus, tá? Eu vou utilizar 4 formas de 15 centímetros. Se você vai fazer 2 camadas de recheio apenas, então você vai usar apenas 3 formas, certo? Porque aí você divide certinho e vai ter 2 camadas de recheio. Se você vai ter 3 camadas de recheio, você vai usar 4 formas, tá? Se você só tiver 2 formas, dá pra fazer também, porque aí você corta essa no meio e você tem 3 camadas de recheio, tá? É importante que a gente coloque quantidades iguais de peso, né, na nossa massa, então é importante pesar. E pra untar essas formas, eu vou usar desmoldante em spray, porque pra mim tem um custo-benefício que compensa, deixa um resultado na minha massa maravilhoso, mas você pode utilizar também o desmoldante caseiro ou manteiga e farinha de trigo, certo? Desmoldante caseiro, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de gordura vegetal, 1 colher de sopa de óleo. Mistura tudo, se possível, se precisar, aquece um pouquinho no micro-ondas para ficar bem líquido e passa na sua forma com um pincel. É assim que usa o desmoldante caseiro, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar no olho, depois eu posso consertar na balança, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha massa. De uma forma que ela tenha mais ou menos a mesma quantidade. Vamos lá conferir qual é o peso que tá aqui na minha massa.
324 gramas, claro que tá com o peso da forma, tá? Eu coloco, ó, 314, 304, 310. Então, mais ou menos tem a mesma quantidade, tá? Não está exatamente com o mesmo peso, mas se você quiser, você vem aqui e você vai consertando a sua massa, tá? Ó, essa aqui tinha um pouquinho mais, eu vou colocar nessa aqui que tem um pouquinho menos, tá? Para que elas fiquem mais ou menos com o mesmo peso, ok? Pronto. Vou levar então ao forno. Aqui eu tenho a grade do meu forno, ó. Eu vou colocar 2 nessa e 2 na próxima. Pode ser que mesmo você pesando assim, a sua massa ainda fique desnivelada por conta do forno. Se tiver desnivelado, ele vai dar uma diferença, mas só você pode saber disso conhecendo o teu forno, tá? Vou levar no forno agora pré-aquecido 180 graus, 160, no meu caso 145 graus, e vou deixar elas assarem. Vai demorar mais ou menos de 20 a 30 minutinhos, porque são discos bem fininhos, então vai assar super rápido. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Eu também fiz essa massa numa versão branca, numa versão de baunilha, que tá aqui, ó. E eu vou dividir essa massa em 2 formas. Essa forma aqui, ela tem 20 por 32. É a menor do kit de 3 formas retangulares. E só para vocês terem uma ideia, para as formas redondas, eu utilizei uma massa, a mesma que eu ensinei aqui. Para essa aqui, eu vou utilizar uma massa e meia. Muda, tá? As formas retangulares, elas precisam de um pouco mais de massa, porque ela é maior, tá bom? Então, vou colocar aqui, dividir a minha massa. Para que eu tenha um bolo alto, bonito, tão bonito quanto o bolo redondo. Pronto. Vou levar agora no forno pré-aquecido, 180 graus, 160, de acordo com como for o seu forno. E daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Eu acabei de pesar essas massas e, ó, com a forma, ela pesou 1 kg 140 gramas, tá? Em cada forma, ok? As minhas massas de chocolate já saíram do forno. E é importante mostrar para você o seguinte. Quando a gente usa desmoldante, e você viu que eu passei desmoldante na lateral, geralmente a sua massa, ela quando sai do forno, ela desgruda automaticamente da lateral. Quando a gente passa desmoldante. Se você não passa desmoldante, ela fica grudadinha. Aí o que você tem que fazer? Pega uma faquinha e passa aqui, ó, na lateral. Como? Dessa forma. Pega uma faquinha, ó, e passa aqui, ó, na lateral, certo? No meu caso, isso não é necessário porque eu usei o desmoldante. O único ponto negativo disso é que, se você for montar o seu bolo na forma, você vai ver que ele está com meio centímetro mais ou menos, um pouco menor do que é realmente a forma, porque ele soltou, certo? Então, se você não quiser que isso aconteça, é só não passar o desmoldante na lateral, tá bom? Então, vamos lá. Quando a sua massa, ela sair do forno, você espera ela amornar um pouco e você já pode embalar, caso você queira, para manter ela com a umidade até a hora de você utilizar. Essa massa, ela precisa descansar. Bolos em chantininho você não pode, terminou de assar a massa, já usar. O ideal é que essa massa descanse de um dia para o outro, ou no mínimo 6 horas, tá? Ó, olha só a fofurinha dessa massa, tá vendo? É uma massa muito, muito, muito fofa, extremamente úmida. Se você quiser, você não precisa nem molhar essa massa, de tão úmida que ela é. Mas eu sempre gosto de molhar, principalmente quando é os clientes que gostam da massa bem molhadinha. Ó, a sua massa, você vai virar ela já morninha, tá? A minha é de fundo removível. Se não fosse de fundo removível, a massa ia descer. Porque, ó, você vê que ela solta da lateral, tá? A lateral, ó, sai completamente, certo? A minha é de fundo removível, então eu tenho que tirar aqui esse fundo, certo? Olha só a umidade e a fofura dessa massa. Apesar de ser uma massa extremamente fofa, ela é super estruturada, tá? Aqui, ela acabou de sair do forno, tem mais ou menos uns 15 minutinhos, ela ainda está morninha. Mas aqui você já consegue ver a umidade dessa massa, né? E aí, ó, você já vem aqui e vai embalar essa tua massa. Cuidado para você não apertar o plástico filme, tá? E aí acabar deformando a sua massa. O ideal é que você não aperte ele, certo?
Ó, veja que eu embalei bem ela, só que sem apertar o plástico filme, tá? Ó, e aí eu já posso armazenar. Quando eu armazeno a minha massa assim, eu mantenho a umidade dela. E o ideal é o quê? Essa é a parte de cima da minha massa. Eu sempre deixo ela assim, ó, virada a parte de cima para baixo. Dessa forma, se tiver alguma barriguinha, ela vai assentar e ficar retinha, certo? Então, eu já deixo ela descansando assim. Vamos tirar as próximas, ó. Não precisa você deixar ela esfriar completamente, 100%, tá? Você pode embalar com ela levemente morna. Se você quiser esperar 100%, não tem problema também, tá? Pode fazer isso, certo? Olha como o desmoldante, ele facilita a vida, né? E o melhor é que não fica aquela casquinha dura no bolo, né? Ele fica completamente molinho, molhadinho, ó, fica maravilhoso. Certo? Então, eu amo usar desmoldante por conta disso. Mas, claro que você pode usar a margarina e a farinha, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Ó, então, é assim que eu costumo guardar as minhas massas. Quando elas estão assim, pode ficar na geladeira uns 5 dias até você rechear. Ou, se você precisar mais tempo do que isso, desse jeito mesmo que está aqui, você vai levar no congelador, certo? Exatamente dessa forma, ó. E aí, quando eu for montar, eu posso vir com o meu nivelador, nivelar ainda um pouquinho mais a minha massa, porque às vezes o forno tá desregulado, então acaba ficando um lado um pouquinho, né, mais alto do que o outro. A gente vem com o nivelador, nivela. Mas se você não quiser, também não precisa, porque você já tem os seus discos aqui nivelados, né? Ó, então você não vai precisar cortar essa massa, você não vai precisar fazer nada disso. Olha como fica super prático. Eu gosto de deixar as minhas massas descansando sempre em geladeira. Mas você pode também deixar descansando em temperatura ambiente. Mas aqui em geladeira sempre vai conservar mais as propriedades da sua massa, mantendo ela úmida e fofa sempre, tá? Então, ó, dessa forma aqui, eu não coloco uma em cima da outra, não agora. Por quê? Porque as minhas massas não estão completamente frias. Então, eu não gosto de colocar uma em cima da outra agora. Mas depois que ela esfria completamente, aí sim eu posso colocar e empilhar esses 4 discos, ó. Uma massa super barata, com poucos ingredientes, a gente consegue uma massa super alta, né, ó. Se a gente for colocar aqui, só pra gente ver, ó, eu já tenho um bolo super alto só com as massas. Imagina quando a gente colocar o recheio. E é uma massa que rende muito, né? Então, ó, agora elas vão descansar e eu vou mostrar pra você o resultado da massa branca. E a minha massa retangular já saiu do forno. Olha só que coisa mais linda. Gente, é o tamanho perfeito, tá? A quantidade de massa que eu coloquei aqui é ideal. 1,5 massa vai dar certinho para essas 2 formas aqui, tá? Ela fica extremamente úmida, fofa. Olha o brilho que tá nessa massa, para você ver a umidade. Ela já está aqui completamente fria, tá? Vamos desenformar agora e já embalar, para não ressecar a nossa massa, né? Então, a gente deixa embaladinho até a hora de utilizar. Você pode vir com uma faquinha aqui, ó, e passar aqui na lateral, só para se certificar de que está completamente soltinho, certo? Muito cuidado para não machucar a massa, tá? Ó. Sempre você faz pressão para a forma, tá? Pressão para fora, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou virar ela aqui já em cima do meu plástico filme, certo? Ó. Olha só, grudou só um pouquinho aqui. Às vezes o desmoldante faz isso, né? Dependendo da marca. Mas, ó, minha massa saiu lindona. E a gente termina aqui de embalar. Sempre com cuidado
para não puxar com muita força o plástico filme e acabar deformando a sua massa, tá? Quando nós formos rechear, você vai ver a umidade dessa massa por dentro, textura, tudo certinho, tá? Ó, mas olha como é uma massa maravilhosa, né? Dessa forma que está aqui, você pode embalar, quer dizer, você pode congelar por até 30 dias no congelador e 3 meses se for num freezer. Você tanto pode trabalhar com ela em temperatura ambiente quanto gelada, tá? Para fazer as montagens. Eu sempre prefiro trabalhar com as minhas massas geladas, porque aí eu tenho mais segurança na hora da montagem. E lembra sempre do descanso, ele é fundamental, tá? Fez a sua massa, ela precisa descansar pelo menos umas 6 horas antes de você utilizar, tá? E esse descanso eu gosto sempre de fazer em geladeira. Quando eu faço isso, na hora da montagem, a minha massa tá com mais estrutura para montar. E eu não tenho risco de quebrar essa massa, tá bom? Ainda vai ter muita coisa nessa aula, tá? Ainda vai ter recheio, ainda vai ter montagem, então fica por aí, tá? Gente, algumas de vocês já sabem, outras não. Mas amanhã eu vou revelar para vocês algo que eu tô preparando do meu curso completo. Algo muito incrível para quem quer ir a fundo nos bolos em chantininho. Mas eu só vou detalhar mesmo amanhã, tá? Eu vou revelar o valor, eu vou falar tudo na aula de amanhã. Então não percam, tá? Bora fazer recheio? Vamos para a parte do recheio agora. E é importante você saber algumas coisas, né? Quando você está iniciando, eu vou sugerir que você comece com os sabores simples, com os sabores tradicionais, porque são eles que mais vão sair. Aqui eu vou ensinar para você o sabor de coco, o de beijinho. É um sabor muito pedido, combina super com massa branca, com massa de chocolate. Então você vai ter uma grande versatilidade aí para usar esse recheio. Você também vai poder utilizar esse recheio com frutas, combina muito com morango, com abacaxi, com pêssego, com uva. Então dá pra usar aí bastante variedade de adicionais que você pode colocar nesse recheio, tá? É importante o ponto desse recheio, tá? Para que ele não cristalize com muita facilidade, é importante que você siga a receita, não mude nada, porque as proporções que estão aqui, elas são ideais para que o seu recheio não cristalize e para que ele tenha estrutura, tá? Aqui nós vamos utilizar leite condensado, creme de leite, coco ralado, seco, tá? E vamos usar também chocolate branco nobre. Esse chocolate branco nobre, ele vai trazer pra gente textura, sabor, cremosidade, então é muito importante que a gente utilize ele. A quantidade é pouquinha. Se você me perguntar se pode utilizar o fracionado, aí eu vou dizer pra você que eu não aconselho, eu não gosto. Mas se você só tiver o fracionado, então utilize. Eu mesmo não gosto, tá certo? Mas ó, panela de fundo grosso, como eu já expliquei pra vocês um pouquinho. Espátula de silicone para você poder mexer ali no fundo, tirar tudo, raspar tudo muito bem, certo? Então vamos lá começar o nosso recheio. Leite condensado, vamos colocar aqui na panela. Eu tô utilizando o leite condensado integral, mas você pode utilizar o semi-desnatado também sem problema algum, certo? Creme de leite é o de caixinha, aqui é 17% de gordura, mas você pode utilizar um de 20% também. Já vou colocar aqui o coco ralado, coco seco, aquele coco de pacotinho mesmo. E o chocolate branco que eu já vou colocar aqui. Antes de ligar o fogo é importante que a gente mexa muito bem, certo? E esse recheio, ele tem uma durabilidade de até 15 dias em geladeira. Então você pode fazer com antecedência e deixar embalado, guardado. Assim você vai ganhar tempo de produção, certo? Não vai ficar desesperada fazendo o recheio um dia antes da encomenda. Liguei aqui o meu fogo, fogo médio, e aí eu vou explicando pra você algumas coisas, tá? Como eu tava falando, não precisa você ficar desesperada 2, 3 dias antes da sua encomenda pra fazer os recheios. Você pode fazer com antecedência e você também pode congelar
30 dias no congelador ou até 3 meses no freezer. Então você ganha assim uma boa durabilidade, né? Um bom espaço de tempo aí entre você fazer o recheio e a sua encomenda. Então se programe, faça tudo com muita antecedência, não dá para pegar bolo de última hora. Qual é o tempo mínimo que eu posso pegar uma encomenda? No mínimo 2 dias. Um dia antes dá para fazer? Dá. É um pouco arriscado, mas dá para fazer. Como que você poderia fazer? Se você for pegar um dia antes, você tem que ter pelo menos 24 horas de antecedência, tá? E aí você vai fazer a sua massa, o seu recheio e vai esperar esfriar. Assim que esfriou, você já vai fazer a montagem e deixar aquele bolo montado dormir na geladeira. No outro dia de manhã, aí sim você só vai decorar e entregar para o cliente. Então, um dia antes dá para fazer. 2 dias antes é o recomendado. No dia, nunca faça. Não corra esse risco, porque o bolo pode desmoronar, pode rachar, pode quebrar. E aí o cliente vai cobrar de você. Então, um dia antes, jamais. Não dá para fazer isso, tá certo? Ó, eu vou mexer aqui o meu recheio até chegar no ponto. Quando ele ficar grossinho, quando ele já cair em blocos da minha espátula, aí está no ponto correto. Recheio, quando está no ponto errado, ele vai vazar, vai formar aquelas barrigas no seu bolo. Ele vai simplesmente lhe trazer várias dores de cabeça. Inclusive, no transporte, o seu bolo ele pode descolar. A parte de baixo, ela pode fazer isso aqui, ó, escorregar. Tudo isso pode acontecer de acordo com o recheio, se o recheio estiver no ponto errado. Então, muita paciência aqui, não fique com pressa de tirar o seu recheio antes. E quando o seu recheio estiver pronto, deixe ele esfriar em temperatura ambiente. Isso vai ajudar na textura ideal dele, tá? Não leve ele diretamente para a geladeira. Deixe ele esfriar em temperatura ambiente e aí depois você pode sim guardar em geladeira. Pode utilizar ele gelado ou em temperatura ambiente. Se você for usar ele gelado, ele vai estar mais firme. Em temperatura ambiente, ele vai estar mais cremoso, tá bom? Uma coisa importante eu falar aqui é sobre proporções, tá? Aqui eu estou fazendo uma receita. Em um bolo, por exemplo, no bolo de 15, você utiliza 2 receitas. Dessa forma como eu vou lhe ensinar, tá? Você usa 2 receitas para um bolo de 15. Já no bolo retangular, do tamanho que nós estamos fazendo aqui, você vai utilizar 3 receitas. Então, olha como o bolo retangular, ele usa mais massa, ele usa mais recheio. Então, por isso que não é um bolo barato, tá? Digamos que quando você for começar, o bolo mais barato que você vai vender é o bolo de 15, né? E depois você vai poder oferecer o tamanho de 20, redondo, ou o retangular de 20 por 32, tá certo? O rendimento vai ser parecido desses outros 2 tamanhos que eu citei. E aí, só mesmo fazendo a precificação para você poder passar para o seu cliente qual vai ser mais barato, qual vai ser mais caro. E de acordo também com o que o cliente quer. Se ele quer um bolo que renda mais fatias, que seja retangular, ou se ele quer um bolo mais elegante, mais alto, né? Redondo, como os que estão na moda. É importante você trabalhar ou saber trabalhar com os 2 tipos de bolo, porque existe sim um público para isso, tá? O bolo retangular que eu tô fazendo ele com 3 camadas de recheio, tá? No caso, eu vou fazer 3 receitas de recheio, 3 receitas dessa daqui. Mas existem pessoas que querem o bolo retangular somente com 2 camadas de recheio. Isso é possível também fazer, só que aí eu aconselho que você asse a massa apenas em uma forma, tá certo? Para que você possa ali cortar aquela massa em 2 camadas, tá certo? Olha só, o meu recheio já engrossou bastante e aí a gente já começa a verificar o ponto dele, tá? Como que a gente faz isso, ó? Levanta a espátula, o que cai, tá vendo? Tem que ser em pedaços. Eu vou colocar o meu recheio, ó, aqui num recipiente. E por que que eu preciso guardar, tirar ele da minha panela imediatamente? Porque ele vai começar a cristalizar. Cristalizar não, a formar uma película na parte de cima, certo? E essa película, ela vai nos atrapalhar e não fica esteticamente bonito, certo? Ó, então, coloquei aqui o meu recheio. O que que eu faço para não criar essa película? Eu venho aqui, ó, com o meu plástico filme. Ó.
bem tranquilo. Coloco ele aqui em cima do meu recheio. Se eu não tiver plástico filme, eu posso utilizar um saquinho de congelamento. Aquele saquinho de bobina que eu uso, já usei por aqui ou vou usar, que eu mostrei logo no começo da aula. Utiliza aquele saquinho, certo? Mas não deixa o seu recheio sem tampar. E não é tampar por cima, é tampar em contato com o doce, igual eu tô fazendo aqui, certo? Dessa forma a película não vai se criar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui descansando em temperatura ambiente até ele esfriar completamente. E aí sim eu posso guardar na geladeira até a hora de utilizar ou deixar em temperatura ambiente. Esse recheio aqui em temperatura ambiente, ele vai ter no máximo 5 dias de validade. Essa validade, ela vai mudar de acordo com a umidade ambiente, com a temperatura, tá? Então, eu sempre gosto de deixar em geladeira, tá? Mas em temperatura ambiente vai chegar aí até 5 dias de validade, tá certo? De 3 a 5 dias, beleza? A montagem. Eu prefiro fazer a montagem, como eu falei, com a massa gelada, descansada e com o recheio já frio, descansado, tá? Essa é a forma mais segura para você começar, tá bom? Quer dizer, nem para você começar, para você fazer sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Uma coisa muito importante que nós vamos usar aqui é a calda. Muita gente tem dúvidas quando está começando em relação à calda. Qual calda usar, qual calda melhor, qual calda não azeda. Eu definitivamente não gosto de usar leite puro, certo? Porque o leite puro, ele tem sim esse risco maior de azedar, principalmente em temperatura ambiente, em lugares quentes, então não use leite puro. Aqui eu vou utilizar água filtrada e leite condensado. Essa é uma misturinha que eu acho que faz muito sentido, não deixa o bolo tão doce, porque a gente usa uma quantidade pequena de leite condensado para a quantidade de água. E outra coisa que você também pode usar é apenas a água com a pasta saborizante de baunilha, somente a água com a pasta saborizante. Você também pode usar refrigerante, você pode sim molhar o seu bolo com guaraná ou com Fanta. A guaraná, ela tem um sabor mais neutro, então é mais indicada para você usar para molhar bolos. Não se preocupe que não azeda, não fermenta o bolo, nada disso, tá? Aqui eu vou utilizar essa caldinha simples. E claro que também tem outros tipos de calda, como a calda de açúcar, que é fervida, água e açúcar. Tem a calda de chocolate, tem várias outras. Eu ensino mais detalhadamente algumas dessas caldas que eu tô falando lá dentro do curso. Tem as caldas prontas, né, igual essa aqui, ó, que é da Master Martini, que é uma calda pronta para você utilizar nos seus bolos, é só pegar ela e utilizar. Então, existem algumas variações que você pode estar utilizando no seu bolo, tá? Aqui eu vou ensinar para você a calda básica de leite condensado, certo? Então, ó, tenho aqui o leite condensado, a água e a pasta saborizante. Vou colocar aqui, ó, certo? Agora a gente mistura bem. Eu vou colocar um pouquinho da pasta saborizante de baunilha para dar um saborzinho nessa minha calda. Tem sempre que ter cuidado para o sabor da sua calda não brigar com o sabor da massa e do recheio, tá? Então, ó, tenha sempre esse cuidado, tá certo? E aqui é só a gente misturar bem. Nós vamos utilizar uma bisnaguinha, assim como essa de ketchup, para facilitar na hora de molhar esse bolo, tá? Mas se você não tiver, você vai poder usar uma colher mesmo, ou até mesmo um pincel de silicone, tá? Também vai servir. Mas isso aqui facilita bastante, é super baratinho, você pode comprar em qualquer supermercado, tá? A maioria das dúvidas das minhas alunas em relação à quantidade de calda que coloca em cada bolo. Isso é algo muito particular, certo? De cada profissional, de cada pessoa que está começando. Por quê? E de cada cliente também. Tem cliente que gosta de um bolo mais molhadinho, mais encharcado. Tem cliente que gosta de um bolo úmido, mas não encharcado. Então você precisa conversar com seu cliente, identificar qual é o gosto dele e também saber qual a forma que você vai trabalhar. Não adianta você querer aquele bolo tão encharcado, que umedece o recheio, desestrutura a massa e não vai dar certo. Então, assim, tenha o bom senso realmente de ver se você não está colocando uma quantidade exagerada de calda.
Para que a gente não corra esse risco de colocar uma quantidade exagerada de calda, então a gente sempre busca massas que sejam naturalmente úmidas. Porque mesmo que a gente coloque uma quantidade menor de calda, o bolo vai continuar úmido. Por quê? Porque essa massa é extremamente úmida, que é o caso da nossa massa aqui, tá? Então, ó, calda já pronta, os meus bolos já estão aqui. Nós vamos utilizar a forma que a gente assou esse bolo, ela está aqui, nós vamos montar o bolo na forma. Essa forma, ela é baixa e o meu bolo, ele vai ficar bem mais alto do que essa forma, tá? Não tem problema, nesse caso aqui não tem problema, nós vamos dar um jeitinho, certo? Ó, aqui eu tô colocando na minha forma o quê? Um saquinho, que é aquele saquinho de congelamento, certo? Que eu abri ele, deixei ele bem grandão e eu vou forrar aqui na minha forma. Por que que eu faço isso? Para que depois eu consiga tirar o meu bolo daqui de uma forma mais fácil, certo? Então, eu monto o meu bolo na forma com esse apoio desse saquinho aqui, tá certo? Vou deixar aqui do lado, ó, porque aqui eu tenho o meu recheio. E eu já vou dar uma dica para você sobre recheio, certo? Eu vou fazer 3 camadas de recheio nesse bolo. Então, o que que eu fiz? Eu dividi os meus recheios em 3 partes iguais, porque assim, na hora que eu for colocar ali, eu sei exatamente quanto eu posso colocar em cada camada. Eu não vou correr o risco de colocar bastante na primeira camada e na última não ter mais recheio. Então, eu divido em partes iguais, você pode pesar o seu recheio, para que você saiba exatamente quanto você pode colocar em cada camada, tá? Esse daqui eu já tinha pronto e esse daqui foi o que nós fizemos em aula. Nosso recheio de coco já está frio e descansado. Outra dica que vai facilitar a vida da confeiteira iniciante é o uso do saco de confeitar para poder rechear o seu bolo. Dá para fazer com a colher? Dá, vai dar certo também. Só que um saco de confeitar hoje em dia custa no máximo R$2. E você vai usar esse saco de confeitar para decorar o seu bolo. Então, já usa esse mesmo saco de confeitar para rechear. Você vai ter mais facilidade na hora de aplicar o teu recheio, certo? Você vai conseguir distribuir ele de maneira uniforme. Você vai ver que só vai ser facilidades utilizando o saco de confeitar. Olha o nosso recheio como tá num ponto super cremoso, ó, firme, tá vendo? Firme e cremoso. Geralmente, quando eu falo firme, as pessoas acham que é duro. E não é. Tem que ser cremoso, ó. A pessoa tem que conseguir partir com facilidade na hora de partir a fatia. E não sair arrancando massa, recheio, nada disso. Olha só como ele aqui, ó. A gente movimentando, você consegue ver que é um recheio macio, tá vendo? Não é um recheio duro, é um recheio macio, tá certo? É exatamente isso que a gente precisa. Se ele estiver fora do ponto, você vai ter vários problemas. E um deles é o recheio vazar pelos lados, tá bom? Isso é só um deles, tá? Então, eu vou colocar toda essa quantidade aqui, ó, em um saquinho. Relembrando, para esse bolo de 20 por 32, nessa forma retangular, eu vou usar 3 receitas de brigadeiro, certo? Do meu recheio, né? 3 receitas, uma receita para cada camada. Esse foi o padrão que eu defini aqui da Confeitaria Refinada. Pode ser que você use 2? Pode. Pode ser que você coloque menos camadas de recheio, utilize só 2 camadas de recheio? Pode sim, tá? Você vai definir qual padrão você vai utilizar aí com os seus clientes, tá? Nossa massinha já está aqui, ó. Tá geladinha, do jeito que eu gosto de trabalhar com as minhas massas mais geladas. E eu vou cortar essa massa ao meio. Existem 2 formas de cortar as camadas do nosso bolo. Existem, na verdade, várias, mas 2 que eu recomendo, né? Uma é com a faca, uma faca de serra, tá? Faca de pão, grande assim, que a gente consiga cortar. E a segunda que eu mais uso, que é com esse utensílio aqui, que é o nivelador de camadas. Esse daqui é mais simples do que aquele que eu mostrei logo no início da aula, mas funciona igual. Só para que você veja que no mercado você vai encontrar de vários modelos, várias marcas, tá? Vamos lá, vamos fazer usando a faca e o nivelador, tá certo? Ó, o que eu recomendo? Você vai apoiar a sua mão aqui em cima da sua massa, tá? E você não vai meter a faca já e cortar de uma vez, não. Você não vai fazer isso. Você vai cortar aos poucos, para você não cortar errado. Então, você vai colocar, ó, a sua faca, você vai posicionar a sua faca na metade do seu bolo, certo?
Vai segurar aqui em cima, não é apertar, é só segurar para apoiar. Vai deixar sua faca bem retinha e você vai colocar apenas uma parte da faca, ó. Ó, só cortei um pouco, tá vendo? Cortei um pouco, eu tiro, viro a minha massa de novo, ó. Encaixo ela no corte anterior e faço novamente, ó, a mesma coisa, ó. Corto só um pouquinho, só mesmo para marcar aonde eu quero cortar, tá vendo? Assim, gente, como eu falei, foi como eu comecei a cortar com a faca, certo? Então, assim, todo mundo consegue, tá? É só não ir cortando de uma vez. Se você corta de uma vez, vai dar errado, tá? Então, ó, abre um pouquinho aqui a sua massa, ó, e vem cortando só um pouquinho. Ó, aqui eu já encontrei aonde eu comecei. Ó, tá vendo? Já encontrei exatamente no mesmo lugar. Então, aqui eu só vou encaixar a minha faca, ó, onde eu já havia marcado, tá vendo, ó? E aí sim, ó, eu vou cortando, sempre fazendo esse movimento de serrote, tá? Se sua faca não chega até o outro lado, não tem problema, você vai... Vamos conferir, então, esse corte que a gente acabou de fazer. Ó, tá vendo? Retinho, eu tenho a minha massa, tá vendo? Olha só como essa massa, ela é maleável, ela é estruturada, tá vendo? Ó, apesar de ser uma massa molinha, ela é uma massa estruturada. Vamos, então, transferir a nossa massa aqui para a nossa forma, certo? Então, ó, pega a sua massinha que está aqui, tira o saquinho, certo? Ó, com a ajuda das suas mãos, você vem aqui e você vai encaixar, ó, simples assim. Se for um bolo maior, pode ser que quebre na sua mão? Pode ser que quebre. E aí, o que você vai fazer? Num bolo maior, você vai pegar uma tábua fininha, um salva-bolo, o fundo de uma forma, sabe? Só o fundo do fundo removível, que é bem fininho, pra te ajudar ali a segurar, pra você não pegar só com as mãos, tá certo? Agora, a gente vai molhar, umedecer a nossa massa, tá? Vamos aqui, ó, com a bisnaguinha, você vem colocando, ó, tá vendo? A calda. Vai fazendo assim, ó, em zigue-zague, porque aí você sabe exatamente onde você já colocou calda, certo? Você pode fazer isso aqui 2 vezes, né? Ou uma vez só, como você queira. Você vai definir a quantidade de massa, de calda que você quer por camada. Eu vou colocar 2 vezes, tá? Ó. Pronto. Ó, veja que eu usei quase uma bisnaguinha toda, tá? Se fosse uma massa amanteigada, eu não iria usar essa quantidade de calda. Mas como é uma massa de óleo, eu posso usar um pouquinho mais, tá? E aí, eu posso colocar todo esse meu recheio aqui, porque eu já sei que eu vou utilizar todo esse recheio em apenas uma camada, certo? Então, fica mais fácil, eu não fico com medo se vai dar ou se não vai dar, eu simplesmente coloco. Porque eu já sei que está pesado e dividido, tá? E aí, olha como é fácil, você não precisa ficar arrastando o recheio, então você não corre o risco de ficar arrancando massa, nada disso. E olha só, a gente parece que é muito, né? Ai, uma lata de recheio para uma camada só é muita coisa, não é? Olha só, você tá vendo aqui que não é, dá certinho. Eu vou pegar aqui agora, ó, uma colherzinha, eu vou molhar ela. Com as costas da colher molhada, eu venho aqui, ó, e consigo alisar o meu recheio para que ele fique mais retinho, certo? Ó, sem que eu arranque o recheio, mas aí é importante sempre que eu molhe, tá? Ó. Molhou, você consegue espalhar bem. Não precisa você colocar até a borda o recheio, você pode deixar meio centímetro pra dentro, porque depois na hora da prensagem acaba sempre indo um pouquinho mais pra lateral, tá? Vamos colocar a próxima camada do bolo. A gente vem aqui.
Encaixamos, ó, certo? Aquele mesmo processo, ó. Quando você está iniciando, é importante que você não trabalhe com recheios que tem uma durabilidade um pouco menor. Logo no início não é legal. Por quê? Porque quando a gente está iniciando, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? Para organizar as coisas, a produção, a massa, o recheio, a montagem, a decoração. Então, ter um recheio que pode azedar com mais facilidade não é o ideal, tá? Isso eu falo sobre morangos frescos, tá? Colherzinha molhada, ó. Ó, aqui você já consegue ver a umidade dessa massa, né? O saquinho, ó, tá todo úmido. E aqui eu vou cortar com o nivelador, certo? Então, eu boto o nivelador aqui na frente da minha massa, ó. E eu vou ajustar essa altura pra que fique na metade do bolo, tá? Cada nivelador vai vir um nível diferente, por isso que não adianta eu falar aqui pra você. Coloque na altura 2, na altura 3, porque cada nivelador tem uma altura diferente, tá? Deixa eu ver aqui se eu mantenho nessa ou se eu diminuo um pouquinho mais. Pronto, vou colocar nessa aqui, tá? E aí a mesma coisa, como se fosse uma faca, você vai segurar aqui o seu bolo, ó, e você vai fazer movimentos, ó, pra frente e pra trás. Só que é muito mais prático, tá vendo, ó? Muito, muito, muito mais prático. Ó, segura aqui no finalzinho pra não esfarelar muito o bolo. E já cortei. Tá vendo como é simples demais? Muito, muito simples. Vamos ver como é que ele fica por dentro, ó. Olha só. Retinho, tá vendo a camadinha da minha massa? Essa parte aqui de cima, eu gosto de deixar o fundo da massa, tá? Então, eu vou usar essa aqui, que é a parte de cima, né, do bolo, pra colocar aqui no meio, tá certo? Ó. Certo? É a parte de cima, tá vendo? Segura bem com as duas mãos, ó. E monta o seu bolinho. Sempre centralizando pra ver se tá tudo ok. E faz uma bagunça mesmo, tá, gente? Eu sempre gosto de limpar por último, porque eu limpo só uma vez. Vamos molhar, ó. Essa partezinha aqui tem essa pelinha, né, que fica na parte de cima do bolo, geralmente ela demora um pouquinho mais pra absorver a calda, tá? Mas ela absorve. E aqui já tem mais um prato de recheio. Olha só como é prático, né? Ter tudo separadinho. Vamos lá para nossa última camada. Aqui eu quis trazer para vocês um bolo retangular alto, como se fosse um bolo realmente de festa, né? Um bolo redondo que é alto, bonito. A gente também pode trazer isso. Pra quem tá iniciando e tem medo de transportar a massa, pra que ela não quebre, ó, essa é uma tábua que eu tenho aqui, ó, uma tábua de plástico, que eu posso usar para transportar essa massa, tá? Só preciso encaixar ela aqui, ó, tá vendo? Eu já consigo pegar ela sem ter medo que ela vá quebrar. Posiciono ela aqui, ó, bem no iniciozinho, tá vendo, ó? E aí eu só venho soltando a minha massa, certo? Vamos arrumar ela aqui, ajustar para que ela fique bem bonitinha no nosso bolo. Ó, tá vendo? E eu já tenho aqui o meu bolinho montado.
Vamos colocar agora a calda. Finalizar o nosso bolo, a montagem dele. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai levantar esse saquinho que ficou para trás, certo? E você vai cobrir ele, cobrir o seu bolo. Cobre ele inteiro. Cobri ele inteirinho e ó, mesmo ele sem ter acetato aqui do lado ou sem a forma ser muito grande, não ficou torto, não ficou vazando o recheio, tá vendo? Ele tá completamente estável. Eu posso nesse momento aqui, ó, dar uma pressionadinha. Só preciso que você entenda que um bolo montado ou um bolo prensado, da forma como eu faço, eu não pressiono demais, eu não coloco peso aqui em cima, tá? Porque eu quero manter a minha massa fofinha e leve. E se eu prensar demais, eu não vou ter esse resultado. Então, dessa forma aqui, ó, o meu bolo, ele está seguro. O que ele precisa? Descanso. Esse bolo vai ficar em geladeira dessa forma como ele está aqui, por 12 horas. Essa é a forma como eu faço. É um bolo que eu molhei bastante, é um bolo que ele tá alto, então eu vou deixar ele por no mínimo 12 horas, tá certo? Aqui ele tá com 10 centímetros de altura mais ou menos. No final eu vou pesar e vou medir para que você possa ver quanto que ele tá realmente. Mas aqui ele tem mais ou menos 10 centímetros de altura. Então é um tamanho legal, bacana para você fazer bolos de aniversário. E esse daqui é o tamanhozinho menor, né? Então vou levar na geladeira e já volto. Vamos montar agora o nosso bolo redondo. Vamos lá então, ó. Eu já vou montar ele diretamente no meu cake board, que é esse pratinho de papelão. Você pode usar esse pratinho de papelão desde que seja bolos pequenos. Bolos grandes ou muito pesados, eu não aconselho que você utilize isso, porque ele é um pouco mole e pode acabar estragando a sua decoração, principalmente a parte de baixo. O mais seguro é um disquinho de MDF, que é madeira, né? Tipo madeira, então é mais firminho. Mas o cake board, ele funcionou pra mim por muito tempo, tá? Desde que fosse bolos menores, tá certo? Eu vou usar 3 recheios aqui, que eu já tenho eles prontos. Esses recheios aqui eu ensino dentro do curso completo, que é o recheio de brigadeiro gourmet, ninho e Oreo, tá certo? Então eu vou usar eles. É bem interessante que, se você quiser, você pode trabalhar dessa forma, né? Com mais de um recheio em um bolo, porque você sabe exatamente quantas receitas você precisa para fazer cada camada. Então você pode, se o cliente quiser, você pode colocar sabores diferentes. Você pode deixar essa escolha a critério do seu cliente, né? Escolher o mesmo sabor ou sabores diferentes. Ó, aqui eu tô passando uma colinha, tá vendo? Pra poder colar o meu bolo aqui e não ter o risco dele se movimentar no transporte ou criar bolhas de ar aqui por baixo, certo? Então, ó, voltando a falar sobre o recheio, aqui eu utilizei 2 receitas de brigadeiro, certo? Só que eu dividi, aqui tem 3, certo? E aí você me fala, como se você usou 2? Eu peguei a quantidade, 2, e dividi por 3. Por exemplo, 2 leite condensado, vamos supor que dê 800 gramas. Então, eu dividi esses 800 gramas de leite condensado em 3 panelas, em 3 receitas, e fiz 3 recheios diferentes, tá certo? É assim como eu faço. E aí eu tenho exatamente a quantidade que eu posso utilizar em cada camada. Olha a umidade dessa massa. Olha a umidade dessa massa, ó. Olha a fofura dessa massinha. É maravilhosa. Tanto a versão branca quanto a versão de chocolate. Essa versão de chocolate vocês vão ter acesso no PDF, tá joia? A versão de baunilha tá dentro do nosso curso completo. Vou colocar ela virada, o fundo para baixo, que é da forma como eu gosto de trabalhar. Ó, quando a massa é super úmida, você já vê por isso, porque ela gruda mesmo na sua mão. Quando ela descansa, ela fica realmente assim, porque ela é super úmida, tá? Coloquei aqui o meu bolinho, agora a gente vai para a calda.
Nesse meu bolo eu não vou nivelar. Por quê? Porque a gente já assou os discos separados, então eles já estão ali retinhos. Se eu for nivelar, eu vou tirar só uma finurinha de massa, então eu prefiro nem fazer isso. A única coisa que eu vou fazer aqui, que quase que eu já me esquecia, era tirar uma leve pelinha, ó. Que essa pelinha, só de grudar a faca, ó, ela já sai, tá vendo? Você pode só raspar aqui. Por que que eu tô tirando essa leve pelinha? Pra poder a calda absorver com mais facilidade, não ficar escorrendo aqui em cima na hora que eu aplicar a calda, tá? Ó, mas só da gente passar, tá vendo? A gente tira só mesmo uma pelinha. E essa massa é aquilo como eu falei, ela já é uma massa extremamente úmida. Se você não quiser, não precisa encharcar de molhar, porque ela já é naturalmente úmida, tá bom? Ó, coloquei aqui então a minha calda. É um bolo menor, então a gente vai usar muito menos calda do que a gente usou no outro bolo retangular, tá? E agora a gente vai aplicar o nosso recheio, tá? Ó, vem aqui, eu começo sempre pela borda e eu sempre gosto de deixar um pouquinho, né, meio centímetrozinho da borda pra dentro. Porque quando a gente prensa, acaba indo um pouquinho pra lateral, tá? Eu gosto desse padrão de recheio nos meus bolos, tá? Mas se você se sentir desconfortável, você pode usar um pouco menos de recheio, tá? Eu já utilizo isso aqui desde o meu início, tá? Eu sempre fiquei conhecida pela quantidade de recheio que ia nos meus bolos. Aqui, às vezes, a gente acha, nossa, tem muito, mas não é, porque o buraquinho tá bem pequenininho, então acaba dando várias voltas. Se tivesse o buraquinho maior, você ia ver que não ia tá dando tantas voltas, certo? Coloquei, vamos para o próximo disco. Olha como já tá retinho, tá vendo? Então, não há necessidade de tirar nada. A partir dessa segunda camada, eu vou colocar a parte do fundo pra cima. A parte do fundo virada pra cima absorve a calda de forma perfeita, tá? Então, a parte do fundo tá pra cima. Eu venho aqui, ó, e eu vou colocar. Vou nivelar aqui pra que ele não fique torto, certo? Ó, então, eu nivelo aqui com a mão mesmo, ó. Eu olho se tá certinho, tá? Não aperte nesse momento, tá bom? Porque não estamos com uma proteção aqui, então a gente não pode apertar. Você pode levemente encaixar, mas você não pode apertar. Vamos colocar a calda. Olha só, quando a gente faz os discos separadinhos, você vê que não faz nem tanta sujeira, né? Porque a gente não vai cortar, não vai nivelar, então acaba não fazendo sujeira. É muito mais prático fazer assim com os discos separados. Na forma retangular dá pra fazer isso? Dá, só que você vai ter que ter bastante espaço no seu forno pra caber 4 formas retangulares, caso você vá fazer dessa forma, tá? Ó, então eu molhei a minha massinha. Tá vendo como absorve bem melhor a parte do fundo? Eu vou colocar agora o recheio de brigadeiro gourmet. Começo, como sempre, ó, pela borda. E agora, vou contar um segredinho pra vocês. No início, a gente tem muito medo que esse bolo desmorone, tá? Então, o que que você vai fazer? Você colocou a segunda camada de recheio, antes mesmo de colocar a terceira camada de massa, você já vai vir com um acetato. Esse acetato, ele vende em lojas de confeitaria e ele vai te ajudar a segurar esse bolo para que ele não despenque ou ele não entorte, nada disso. Então, ó, fiz a segunda camada do recheio, eu já posso colocar. E aqui eu não quero prensar ele, eu apenas vou acomodar, deixar com que esse acetato fique justinho no bolo, certo? Para que ele não fique folgado. Então, não precisa ajustar muito, não. Deixou ele firminho, pronto, você já pode colocar a fita durex.
Observe sempre essas pontinhas que estão aqui em cima para que elas não fiquem tortas. Se elas ficarem tortas, você vai montar o seu bolo torto, tá bom? Então, ó, observa se ela tá retinha. Vem com uma fitinha, ó, uma fitinha durex e cola aqui. A mesma coisa você vai fazer aqui na lateral, na emenda das fitas. Das fitas não, na emenda do acetato, tá? Eu vou virar aqui para que você possa ver, ó. Eu coloquei uma emenda aqui, uma fita, né, na emenda. A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Se você deixar isso aqui muito apertado, você vai ter dificuldade para colocar as outras massas. E na hora que você soltar esse bolo, ele corre o risco de expandir. Então, por isso que não é aconselhável você apertar muito ele. O acetato, ele tem que circular exatamente a massa do jeito como ela é, tá? Coloquei aqui, vamos para o terceiro disco de massa. Fundo eu vou virar para cima, tá? Que eu gosto mais. E eu vou encaixar ela aqui dentro, ó. Encaixo a primeira parte, certo? Ó, e vou tirando a minha mão levemente, ó. E ela sai, ok? Vamos para mais uma camada de calda. E o recheio. Olha só, essa montagem feita no acetato, eu gosto bastante dela, porque vamos supor que você exagerou na calda. Quando você exagera na calda, essa calda ela vai vazar. Que é o que a gente fala que o bolo chora, né? O bolo vai chorar. Só que se você tiver montado na forma, essa calda ela não vai ter por onde escorrer. Ela só vai começar a escorrer na hora que você desenformar, né? Na hora que você for decorar. E aí, às vezes, a gente tá sem tempo, a gente vai decorar naquele momento, então não dá pra esperar mais. Não é isso? Então, quando você monta no acetato, se você tiver já colocado excesso de calda, já vai começar a sair por aqui. Então, o tempo que ele tá descansando na geladeira é o tempo que ele vai ficar escorrendo. Então, isso é muito legal, principalmente para quem tá começando. Vamos colocar o último disco. Mesma coisa, ó. Encaixa a massinha e tira a sua mão, certo? Veja que existem muitos espaços, né, entre a massa e o recheio. Porque agora a gente precisa prensar um pouco. Então, a gente precisa, ó, vir aqui com as nossas mãos, ó, e pressionar essa massa levemente, tá? Não é nada de outro mundo. É levemente, a gente vai pressionando para baixo. Vai perder ali, em média, uns 2 a 3... de 1 a 2 centímetros de altura, quando você faz isso. Olha só como já uniu aqui, tá vendo? Essa parte aqui ainda não expandiu tanto, a gente pode continuar, ó, fazendo assim para que ela expanda um pouquinho mais. Só que como é um recheio que tá na cobertura no ponto certo, não tem problema de ficar um espacinho aqui, tá? Ó. Nivelei, tá vendo? Esse acetato aqui, ele tem 15 centímetros de altura. Então, os meus bolos são bolos altos. Então, como eu perdi 1 centímetro aqui nessa hora da prensagem, na hora que eu colocar a cobertura, vai ficar com um bolo de 15 centímetros de altura, que é como eu gosto de trabalhar. Se você gosta de trabalhar com bolos menores, você tanto pode fazer apenas 2 camadas de recheio, quanto você pode colocar metade da quantidade de recheio que eu coloquei aqui. Eu usei 2 receitas aqui nesse bolo, 2 receitas de brigadeiro. Você pode usar uma receita e meia ou uma receita, você vai ter menos recheio e um bolo mais baixo. Ou você pode fazer o que eu falei, trabalhar apenas com 2 camadas de recheio, ok? Pra finalizar, não esquece, coloca a calda também na última camada, tá? Esse bolo vai ficar na geladeira também por 12 horas. A única coisa que eu vou fazer aqui é tampar com um plástico, certo? Ó, tampo aqui. Pode ser com plástico filme também, certo? Vou limpar meu pratinho e vou deixar lá na geladeira por 12 horas. Assim eu vou ter um bolo mega estruturado, alto e lindo, certo? Então aqui, até aqui você aprendeu tanto o bolo tradicional retangular, a forma de fazer, rechear, prensar, quanto o redondo alto, né, da forma como tá em alta, tá na moda. Bom, gente, essa foi a nossa massa chiffon maravilhosa, esse recheio no ponto certo e essa montagem mega fácil e estruturada nesses 2 modelos de bolo, o redondo e o retangular.
Na nossa aula de amanhã, nós vamos partir para a parte do chantininho e desvendar de uma vez por todas esse mistério dessa cobertura, né? E ainda na aula de amanhã eu vou revelar para vocês toda a oportunidade do curso completo de chantininho, todos os detalhes dessa oportunidade única que vocês vão se surpreender com certeza, tá? Daqui a pouco eu vou abrir o grupo para vocês tirarem as dúvidas de vocês e eu vejo vocês amanhã. Um beijo, meus refinados, e até lá!